Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia, irmãos e irmãs. Em consideração às pessoas que não estavam ontem, eu peço licença às que estavam ontem para me apresentar brevemente. Como a Marciele disse, eu me chamo Ronaldo, eu tenho 47 anos e sou consagrado há 26 anos numa comunidade chamada Remidos no Senhor, que é uma comunidade cuja sede está na cidade de Campina Grande, lá onde eu moro. Eu sou casado com a Alessandra, que é fundadora desta comunidade, e nós temos 2 filhos já jovens, já não estão mais nem conosco, de maneira que hoje, como antes, mesmo antes, estamos dedicados à missão, pertencendo à comunidade de vida durante esses anos todos. Eu agradeço a vocês pela oração que fizeram por mim, mas eu queria também chamar a atenção de uma coisa. Quando a gente vai escutar a palavra ou pregar a palavra, a gente tem um costume, e é um bom costume, de rezar pelo pregador para que ele possa falar aquilo que vem do Espírito Santo, né? Eu me lembro de um padre que disse assim, antes de eu pregar, ele disse que o Espírito Santo fale pela sua boca. Aí eu falei para ele, é vantagem para o Espírito Santo, porque minha boca, o tamanho dela já dá para ele falar bastante, né? Tem como ele falar muito, é preferível que ele fale pela minha boca. Mas não é só a pessoa que fala que precisa de oração. A gente entende que quem precisa de oração também é quem escuta. Eu já vi pessoas ouvirem grandes pregadores e que, no entanto, não se deixaram tocar por Deus, não foram convertidos, sequer foram sensibilizados pela palavra. E eu já vi gente ouvir pregadores muito ruins e que foram convertidos. Por que isso acontece? Por causa da disposição do coração do ouvinte. E nessa matéria nós temos que afastar muito de perto de nós os demônios, porque os demônios, eles querem retirar nossa cabeça, nossa memória, nossas emoções, até mesmo o nosso corpo da presença de Deus. Por isso que durante a pregação muitos de vocês sentem inquietudes, às vezes se mexe para cá, se mexe para lá, tem umas inquietudes que você não sabe de onde vem. Algumas são de cansaço, tudo bem, se a gente pega a parte da tarde do encontro, se a gente pega um momento que você vem de noite que já está muito cansado, às vezes a gente vai num grupo de oração assim, é até compreensível, porque a pessoa passou o dia todinho trabalhando e quando chega à noite está cansado. Mas se em condições como estas, por exemplo, domingo de manhã, um clima relativamente agradável, a presença dos irmãos, pessoas boas e bonitas como vocês e como eu, se houver alguma inquietude, há uma grande probabilidade de ser um demônio que está perturbando você. Por isso, eu vou pedir que você coloque a sua mão na sua testa, faça o sinal da cruz e repita comigo: Senhor Jesus, afastai da minha mente todo espírito maligno que quer me afastar de Deus. Em nome de Jesus e por intercessão da Virgem Maria. Amém. Pronto, está desencapetado. Todo mundo está desencapetado. Agora está pronto para escutar a palavra. Abra sua Bíblia no Evangelho de São Mateus, capítulo 3, versículo 13. São Mateus, capítulo 3, versículo 13. Eu pedi ontem que os que viessem hoje novamente trouxessem a sua Bíblia, né? Capítulo 3, Evangelho de São Mateus. Abra o texto. É muito importante você abrir o texto, você fazer a leitura. E, obviamente, você que não trouxe a Bíblia, nem pode se aproximar de alguém. Se puder, acompanhe próximo de alguém. Se não, escute bem, porque eu vou fazer a leitura o máximo possível, da forma mais audível possível, tá bom? Diz o seguinte, capítulo 3, versículo 13. Da Galileia foi Jesus ao Jordão ter com João, a fim de ser batizado por ele. Só para esclarecer, Galileia era a região onde Jesus nasceu, Jordão era um rio, e João é o João Batista, que ainda hoje a gente comemora no dia 24 de junho. João recusava-se e dizia: eu devo ser batizado por ti, e tu vens a mim?
Mas Jesus lhe respondeu: deixa por agora, pois convém cumpramos a justiça completa. Então João cedeu. Depois que Jesus foi batizado, ele saiu logo da água. E eis que os céus se abriram e viu descer sobre ele, em forma de pomba, o Espírito de Deus. E do céu baixou uma voz. Leiam comigo o que foi que a voz disse: eis meu filho muito amado, em quem ponho a minha afeição. Vamos ler de novo? Eis o meu filho muito amado, em quem ponho minha afeição. Em seguida, continua a leitura no capítulo 4. Em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo demônio. Jejuou 40 dias e 40 noites, depois teve fome. O tentador aproximou-se dele e lhe disse: se és o Filho de Deus, ordena que estas pedras se tornem pães. Jesus respondeu: está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Vamos repetir também esse versículo? Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O demônio transportou-o à cidade santa, colocou-o no ponto mais alto do templo e disse-lhe: se és o Filho de Deus, lança-te abaixo, pois está escrito, ele deu a seus anjos ordens a teu respeito. Eles te protegerão com as mãos com cuidado, para não machucares o teu pé em alguma pedra. E disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. O demônio transportou-o uma vez mais a um monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo e a sua glória, e disse-lhe: eu te darei tudo isto, se prostrando-te diante de mim, me adorares. E respondeu-lhe Jesus: para trás, Satanás, pois está escrito, adorarás o Senhor teu Deus, e só a ele servirás. Em seguida, o demônio o deixou, e os anjos aproximaram-se dele para servi-lo. Palavra da salvação. Isso, agora pode bater palma. Esse texto, que é relativamente longo, ele tem umas coisas muito interessantes que eu vou chamar a atenção de vocês. Na primeira, porque são duas partes, tem uma parte em que acontece no Jordão, não é? No rio, junto ali Jesus com João Batista, e tem outra parte que Jesus interage com Satanás, dessa vez não mais no rio, e sim numa região que a Bíblia chama de deserto. Nesta primeira cena, três atitudes se destacam nessa passagem. A primeira é a resistência de João em batizar Jesus, porque João fazia isso, ele vivia fazendo isso, estava no rio para isso, mas resiste em batizar Jesus, o que é perfeitamente compreensível, porque João já tinha uma consciência a respeito da grandeza de Jesus. Lembra que em um outro momento João diz assim: depois de mim virá outro maior do que eu não sou digno de desatar nem mesmo as sandálias. Então ele achava que batizar Jesus era uma coisa demais, ele não era digno de fazer esse batismo. A outra coisa é a resignação de Jesus. Jesus diz: não, mas cumpramos a justiça completa. Ou seja, o que ele está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer: não, eu preciso dar o exemplo para as pessoas que eu ensino. Vocês vão sair? Pode sair, por favor. Eu queria pedir que é só uma limitação minha. Toda vez que tem uma distração, alguém sai, levanta e me dá uma distorção no cérebro. Eu perco o raciocínio, tá? Então, se alguém for sair, levantar, não tem problema. Só eu peço que faça o mais discreto possível. Vai, levanta rapidinho, ou então vai lá para trás. Faz o mais discreto possível, sem chamar atenção, né? Porque sem falar que tira a atenção dos outros. Toda vez que um levanta, quem está prestando atenção se distrai. Então, isso não é bom para o anúncio da pregação da palavra. Então, Jesus tem essa resignação, e um outro fato que é curioso no texto
é que ele sai logo da água. Veja, é interessante isso. Jesus, logo ao ser batizado, diz o Evangelho que ele saiu logo da água, saiu depressa da água. Parece que Jesus não era muito chegado no banho, não, sabe? Isso aí é uma coisa que você não vê no texto, no Evangelho inteiro. Quem já leu a Bíblia toda aqui? Levante a mão. Quem já leu a Bíblia toda? Isso, 2 pessoas, 3. Quem já leu pelo menos o Novo Testamento inteiro? Os Evangelhos inteiros? Já leu? Então, se você ler o Evangelho inteiro, você vai ver que poucas vezes Jesus tomando banho. Você não vai encontrar Jesus na água. 2 vezes a gente tem Jesus na água. 3. Uma vez que ele está nas margens do lago de Genezaré, quando o povo pressiona para ele cair na água, ele pede logo o barco de Pedro e fica em cima. A segunda vez que a gente vê Jesus na água é andando por cima. E quando Pedro vai caindo, ele diz, homem de pouca fé, né? E levanta Pedro da água. Tem uma ocasião no lava-pés que Pedro pede para tomar banho. Senhor, me dá o banho. Ele diz, não, para que essa besteira? Banho não precisa não. Quem já tomou banho não precisa se lavar, né? E a outra vez é aqui, que ele sai logo da água. Ele não fica muito tempo, parece que é um negócio bem rapidinho, né? Mas há também, neste texto, 3 fenômenos, dos quais o último é o mais importante. Você ouviu a leitura? Se você ouviu a leitura, você vai recordar-se comigo. O primeiro fenômeno é que os céus se abrem. Quando Jesus saiu da água, diz, os céus se abriram. É um fenômeno, não é? Chega a ser um milagre, porque o céu se abrir, se rasgar, é uma coisa complicada. É uma coisa que a gente não vê comumente. Logo em seguida, aparece uma pomba. Uma pomba desce. E depois, ouve-se uma voz. Dos 3 fenômenos, meus irmãos, um deles é o mais importante. Embora o céu se abrindo seja o mais chamativo, o que chama mais a atenção, como uma coisa que despertaria a atenção de todas as pessoas, uma pomba já nem tanto, mas o mais importante aqui é a voz que vem do céu. Notem bem, acompanhem bem essa cena comigo, ou recorde-se, ou tente visualizar isso no contexto da cena. Jesus acaba de ser batizado, sai da água, portanto se distingue dos outros, porque é por isso que ele sai logo da água, é por causa dessa preocupação de se distinguir dos outros, especialmente de João Batista, porque aqui a voz vai dizer uma coisa assim, vai dizer, este é. Se Jesus estivesse perto de alguém, principalmente de João, provavelmente as pessoas que estavam ali, os espectadores, iriam confundir a respeito de quem essa voz estava falando, se era de Jesus ou era de João. Por isso ele sai logo da água, porque ele está no rio com João. Ele se distingue, vem uma pomba sobre ele e uma voz proclama, este é o meu filho muito amado. O que nós temos aqui? Nós não temos simplesmente e aqui é importante chamar a atenção, porque a gente lê a Bíblia às vezes com um espírito meio, como que eu diria, meio poético, sabe? A gente lê, por exemplo, passagens como o amor é paciente, o amor é bondoso, o amor tudo suporta, o amor tudo crê, tudo espera. Quem nunca suspirou com essa passagem? A gente lê a passagem, chega e fica suspirando. Mas vá fazer isso na prática, né? Tudo esperar, tudo suportar, tudo crer. Vá fazer isso na prática. Então, às vezes a gente lê a Bíblia, é uma coisa meio poética. Aqui, quando Deus Pai, através do Espírito Santo, diz para Jesus, ou proclama esta palavra sobre Jesus, este é o meu filho muito amado, isso aqui não é uma declaração de amor romântica, não. Não é como se Deus Pai estivesse mandando um cartão, como a gente manda um cartão no dia das mães, ou no dia dos pais, ou no dia dos namorados. Não, esta palavra do Pai sobre Jesus, ela tem o poder de imprimir uma identidade em Jesus. Quando Deus Pai diz alguma coisa sobre alguém, não é um comentário simplesmente. É a proclamação de uma identidade. Se Deus disser alguma coisa sobre você, é porque Ele está imprimindo uma identidade em você. Não é simplesmente porque Ele está mandando uma mensagem de amor para você que vai afetar seus sentimentos e depois isso vai passar. Não. Não é assim. Eu me lembro de uma vez que eu estava numa oração e estava, nessa época eu estava muito arrasado, assim, muito cheio de problema,
problemas de relacionamento, problemas comigo mesmo, dificuldades diversas. E Deus me falou naquele dia, era um momento de adoração, através de uma canção. É uma canção que, não sei se vocês conhecem, que diz assim: vem, formosa e bela, vem ao meu jardim, o inverno já passou. Conhece essa música aqui, não? É uma música dos focolares, que eles costumam cantar, inclusive em cerimônias de casamento. Né? Tá aí, o saxofonista podia tocar essa música para sua noiva, né, no dia do seu casamento. Já mandei o recado, viu, Dávila? A música dizia assim: vem, formosa e bela, vem ao meu jardim. Quando essa música foi cantada, eu senti como se o Pai proclamasse uma palavra sobre mim. E nesta palavra ele dizia a meu respeito que eu era formoso e belo. Bom, eu não sou tão bonito assim, nem tão feio também, né? Mas aquela palavra, ela não se traduziu para mim naquele momento simplesmente como uma coisa assim: poxa, Deus está mandando, está alimentando minhas carências, está vindo me consolar, porque eu estou triste. Não. Se tivesse acontecido isso comigo, e aqui tem uma diferença muito grande entre uma pessoa que faz realmente uma experiência de Deus ou alguém que faz simplesmente uma experiência religiosa. Se fosse uma mensagem, uma coisa que Deus veio no meu sentimento só para poder me acalmar, me consolar, como muitas vezes a gente canta: consola-me, Senhor, eu estou tão triste, eu estou arrasado, vem aqui nos meus sentimentos. Eu teria me sentido muito bem naquela oração, mas depois eu iria sair dali e as coisas iriam continuar como elas estavam. Como acontece muitas vezes conosco e com muitas pessoas que eu vejo. A pessoa vem num grupo de oração, vai na missa, assiste uma pregação pela televisão, vem num encontro como este, tem até um sentimento de Cristo, sai até com uma certa paz interior, mas depois a coisa volta tudo de novo, as mesmas tristezas, os mesmos problemas, os mesmos gargalos. Quanta gente sofre com isso? Porque não entendeu a palavra nesse sentido. Quando Deus proclama uma palavra sobre você, Ele imprime uma identidade. A partir desse momento, por mais que digam que eu seja feio, eu digo que eu sou belo. Eu sou formoso. Eu entendi Deus olhando para a minha alma, dizendo, por exemplo, o inverno já passou. Venha ao meu jardim. Jardim na Bíblia quer dizer intimidade. Venha para a minha intimidade. Fique comigo. Desde aquele dia eu saí dali. Não é que os sofrimentos da vida da gente não acabam. Eles sempre acontecem, outras coisas. A gente sempre tem que saber enfrentar as intempéries da vida. Mas aqueles sentimentos interiores relacionados, por exemplo, com o meu pecado, com minha autoimagem negativa, com uma baixa autoestima, tudo aquilo desapareceu. Porque o que Deus proclamou não foi uma mensagem, não foi um cartão de Natal que Ele mandou para mim. Ele proclamou uma palavra sobre mim e Ele imprimiu em mim uma identidade. Foi isso que Ele fez com Jesus, aqui no Jordão. Como é que está escrito aí na Bíblia? Este é o meu filho. O meu filho, aí Ele dá um qualificativo. Qual é o qualificativo? O meu filho amado. Tem um adjetivo aí, ó. Este é o meu filho amado. Neste momento, o pessoal diz até que eu sou herege lá na comunidade, porque eu digo que foi Jesus que teve a experiência de Deus dele. Ele se encontrou, vamos colocar entre aspas, com Deus nesse momento, porque ele teve a experiência de Deus dele. Aí você diz, mas Jesus não é Deus, ele tem que ter a experiência de Deus. Jesus também era Deus, não precisava ser batizado e foi batizado. É que ele cumpre a justiça completa, ou seja, ele faz todo o percurso que nós devemos fazer, para poder ficar claro na vida de Cristo e nós conseguimos fazer o mesmo movimento, meus irmãos. Aí eu entendo porque, depois que eu li essa passagem, aí eu entendi porque foi assim comigo.
É uma marca que Deus coloca em nós, uma identidade que está no princípio de tudo. Qualquer pessoa que queira seguir uma caminhada cristã, que não faça essa experiência de ter interiormente impresso essa identidade por força da proclamação do próprio Deus a respeito da sua condição de pessoa amada, não vai muito longe não. Você pode se transformar num servo de grupo de oração, pode virar até padre, pode virar um consagrado, pode fazer um monte de coisa na igreja, mas se você não tiver essa experiência concreta de um Deus que proclamou sobre você essa identidade, sabe, até o trabalho, até as coisas que você faz na igreja vão ser um grande peso para você, porque você não tem interiormente essa compreensão do que eu sou. O que eu sou? Interiormente, essencialmente. O que eu sou acima de qualquer coisa? Deus proclamou sobre mim esta palavra: eu sou amado. E engraçado, né? Como nós construímos nossa identidade em cima das coisas que os outros dizem. Já notou isso? Desde pequeno. O menino está desse tamanho aqui, a gente já começa a dizer o que é o menino? Ô menino danado. Ou então, que criança linda. Sai para lá, cabeção. Não é assim? A gente começa a comentar as coisas. Ah, tu é teimoso demais. Sabe o que acontece? As pessoas, elas vão tanto dizendo coisas a nosso respeito, que nós mesmos acabamos incorporando esta autoimagem. Ou seja, até aquilo que as pessoas proclamam sobre nós, o pessoal fala de poder da palavra, né? O poder da palavra, que a palavra tem maldição, esses negócios todos. Eu não acredito muito nisso não. Mas aquilo que se diz sobre alguém, quando vai repetindo, o que acontece? Eu começo a incorporar isso para mim. Eu incorporo isso à minha autoimagem, à minha identidade. Então eu mesmo acabo convencido de que eu sou isso. Isso que as pessoas dizem a meu respeito. E como tem gente que sofre com isso, sofre com os rótulos. Quando eu era, mesmo depois já de consagrado, eu sofria muito porque as pessoas diziam que eu era antipático. Na verdade eu não sou antipático, eu sou tímido. E a timidez, às vezes, causa um tipo de impressão de que a pessoa é antipática. Quem é tímido sabe disso. Você não tem tanta espontaneidade para conversar com as pessoas. Às vezes fica um pouco retraído, principalmente quando tem pessoas que você não conhece, quando você chega num ambiente estranho. Aí a timidez faz você parecer antipático, né? Disseram tanto isso de mim que eu incorporei isso à minha autoimagem. Eu comecei a achar que realmente eu sou antipático. Aí eu comecei a pedir a Deus: por favor, meu Deus, me dê um pouquinho de simpatia. Mas era isso. Ou mesmo que fosse isso, isso é o mais importante a meu respeito? É justo que eu pegue uma característica minha? Agora eu pergunto a você, é justo que você pegue uma característica sua, sobretudo uma dessas características que as pessoas disseram que você é, e transforme no centro das suas ações? Mesmo que seja uma característica positiva. Alguém diz assim para você sempre que você é bonita, você é bonita, você é bonita, você é bonita, daqui a pouco você bota na cabeça que é bonita, e vai construir sua vida toda em cima dessa beleza, e quando a beleza acabar, é justo isso? É justo que alguém tenha colocado um rótulo em você e você simplesmente agora haja como se você fosse aquele rótulo? Mais do que isso, é justo que a gente construa a nossa identidade a partir daquilo que os outros dizem de nós e não a partir daquilo que Deus diz de nós? Porque na prática é isso que está acontecendo. Se eu perguntar a você, você sabe que Deus ama você? Você vai dizer sim, provavelmente. Eu tenho certeza que Deus me ama. Mas as suas ações, muitas vezes, e o seu modo de se comportar, os seus sentimentos,
é de quem não se sente amado. Porque você busca reconhecimentos, você se chateia demais com as pessoas que... Basta não olhar para sua cara, não, nem falou comigo. Passou na rua, não falou comigo. Engraçado como isso afeta as pessoas, né? Qualquer palavrinha que alguém diga, às vezes despretensiosamente, a gente se arrasa, vai para casa arrasado, porque alguém disse alguma coisa desse tamanho com a gente. É justo isso? Eu aprendi a não mexer mais com isso. Para mim, o que eu sou é ser amado. Eu sou amado. Foi isso que Deus disse de mim. É isso que Ele diz todos os dias. E é isso que Ele repete, sobretudo nas situações críticas da vida, quando eu não me sinto suficientemente amado pelas pessoas que me cercam. Isso torna o homem forte. Ele já não é mais afetado por qualquer coisa na vida. Outro dia eu terminei de fazer uma pregação num evento e chegou um rapaz muito de boa vontade, assim, querendo conversar comigo, e ele fez uma série de correções à minha pregação. Ele corrigiu um bocado de coisa, ele parecia muito de boa vontade, mas um pouco desorientado. Não tem gente desorientada? E ele começou a fazer umas correções, corrigiu. Eu rebati minimamente, porque o que ele estava colocando era um equívoco. Aí depois ele disse assim, para mim no final ele disse assim: mas não pare de pregar por causa disso que eu lhe disse. Aí eu pensei comigo, não disse não, eu disse, mas rapaz, se eu já ia parar de pregar por causa disso que você disse, meu filho, eu ia jogar 30 anos de ministério de pregação por causa de uma coisa que você me disse, uma correção que você me fez. Mas nós agimos muitas vezes assim. Nós agimos assim porque, no fundo, quem imprime a identidade que nós incorporamos de nós mesmos, acaba não sendo Deus, acaba sendo as outras pessoas, o que as outras pessoas dizem de nós. Carência é um negócio terrível. Carência é um negócio terrível. E a gente peca muitas vezes nos nossos ambientes, mesmo na igreja, alimentando as carências das pessoas. Tem coisa que a gente não pode alimentar, minha gente. Tem coisa que eu preciso olhar para o lugar correto, para o lugar certo. Agora, me diga uma coisa. Quem entende mais de gente, é Deus ou os outros? Se foi Deus que criou o homem, ele então entende mais de nós. Se Deus olha para mim e repete para mim aquela mesma coisa que repetiu para Jesus, este é o meu filho amado, então Deus entende de gente. Por isso eu vou acreditar no que Deus disse de mim, não no que as pessoas dizem de mim. Agora, ficar alimentando carência, e algumas músicas nossas alimentam carência, né? Estou carente, vem Senhor, aquele negócio me consola, toma conta de mim, um monte de coisa que parece que a gente vive triste, vive acabrunhado, vive morto. Cadê a nossa identidade? Na Shalom não tem o tecendo o fio de ouro? Já ouviram falar? Lá na Remidos eu vou fazer o tecendo o fio de couro, que é para poder dar uma lapada logo para ver se o camarada aprende a ver onde é que está a identidade dele, em quem é que ele deve se basear, quem é que ele deve escutar para poder formar, digamos assim, a sua autoimagem. Eu entendo perfeitamente por que foi assim comigo, e peço licença para contar brevemente como foi que eu me converti, porque eu era um jovem de aproximadamente uns 16 anos, e se tinha uma coisa que tinha dentro de mim era carência. Eu era muito carente, mas muito carente. Era um negócio fora do comum. Além de muito carente, muito inseguro. São duas coisas terríveis na vida da gente, né? A carência e a insegurança. Porque o que é carente, mas não é inseguro, pelo menos ele dá de conta de preencher suas próprias carências. Mas quem é carente e é inseguro, ele não dá de conta nem de preencher as carências. Ele vive tonto pelo caminho, pelo meio do tempo, procurando alguma coisa no que se agarrar para poder fortalecer a sua autoimagem. Também eu tinha razões para isso.
Eu sou o 11º filho da minha família. Uma família pobre. Pobre de mavé, como a gente diz lá na Paraíba. Meu pai dizia: meu filho, seu pai não tem terra, só tem terra nas unhas. Nasci, já minha mãe com 42 anos, já fazia 8 anos que não tinha filhos. Fui trocado no hospital. Fui trocado. Pegaram o outro menino, deram para minha mãe. E não tiveram nem a caridade de me dar para a mãe do outro desgraçado. Me deixaram na chocadeira lá, sei lá onde é que me deixaram. O equívoco só se desfez, e hoje eu tenho certeza que eu sou filho da minha mãe mesmo, porque minha irmã trabalhava no hospital, era técnico de enfermagem, alguma coisa assim, e quando chegou, eu disse: não, isso aqui não é meu irmão, não. Aí conseguiu desfazer o equívoco. Com 2 anos de idade, eu saí atrás da minha mãe no sítio, entrei dentro de uma fogueira e me queimei todinho. Com 7 anos, o caminhão me atropelou. 50 dias no hospital, 2 cirurgias. Fiquei com as pernas todas cicatrizadas. Saí do hospital quase que antes de conseguir andar direito. Já naquele tempo a gente ficava brincando pelo monturo, né? O menino fica brincando pelo monturo. Saí com uma vara atrás de um burro. Entrei num beco. Ao invés de encontrar um burro, encontrei um cachorro. O cachorro me mordeu, arrancou a metade da minha coxa. Eu tinha razão ou não tinha para ser traumatizado? Porque tem gente que tem trauma sem razão, né? É pior ainda. Porque você vai atrás de um camarada: meu filho, por que você tem essa? Por que você está triste? Por que você é carente? Porque não, a pessoa tem tudo, tem pai, tem mãe boa, tem irmãos, tem as coisas, e é carente do mesmo jeito. Eu pelo menos tinha razão. Porque, além de tudo, os sofrimentos, né, a fome, as dificuldades, fome não, mas a necessidade que você passa na pobreza, todas aquelas coisas, é claro que eu tinha que buscar alguma coisa para me agarrar. Porque esse é um dos grandes problemas que nós temos, é que a gente procura uma identidade positiva, alguma coisa que a gente faça bem, pode ser um talento qualquer, e se agarra nele como nossa fonte de autoimagem positiva. É aqui que é o gargalo, é o destroço da pessoa, porque nada pode fundamentar você e dar a você imagem positiva perenemente. Só Deus pode fazer isso. Só a proclamação da palavra dele. Aí eu me agarrava na minha inteligência. Para mim era fundamental ser o primeiro da classe. Eu tinha que ser o primeiro da classe. Se eu fosse o segundo, eu já não estava satisfeito. Imagina o terceiro, como diz o padre ontem, né? Se eu fosse o terceiro. Uma vez eu fiquei em recuperação, em química. Chorei uma semana todinha. Hoje em dia eu vejo meus filhos ficar em recuperação para final. Tá nem aí. Em várias. O menino chega, a minha filha, a primeira vez que chegou, eu tomei um susto. Pai, fiquei para final 5. 5 matérias, minha filha, 5. E você tá aí com essa tranquilidade toda. Eu fiquei uma vez em recuperação numa prova. Chorei a semana inteira, mas claro, por causa das minhas carências. Para mim, aquilo era como se tivesse destruído a minha vida. Aí vai que eu estou um dia sem fazer nada. Não sei por quê. Porque jovem pobre estuda de manhã, trabalha de dia e estuda de noite. E no sábado e domingo vai para a praça. Porque não consegue ficar dentro de casa. Porque se ficar dentro de casa, a tristeza bate. Fica complicado. Precisava ir para a praça para de algum modo tomar uma cerveja ou alguma coisa assim. Tentar arranjar uma namorada. Tentar, porque eu não conseguia, né, porque era inseguro. Era uma coisa complicadíssima. A primeira namorada que eu fui tentar arrumar, eu disse: se você quer, quer. Se você não quer, não quer. Tu acha? Vocês acham que ela quis? Claro que não, né? Depois eu aprendi o negócio, né? Até dei uns cursos para os jovens. Eu dou 2 tipos de cursos: como arranjar namorada e como conviver com a sua feiura. São 2 cursos. Quem quiser se inscrever depois, pode se inscrever depois. É lá na Remides. Aí
Aí eu vou para... Eu tenho conhecimento, fiquei sabendo que tinha um grupo de jovens. Um grupo de jovens reunido numa casa de uma pessoa, próximo da minha casa. E eu resolvi ir para esse grupo. Claro, cidade pequena, você sabe, todo mundo conhece todo mundo. Então você, embora fosse um grupo de oração, de igreja, eu não fosse de igreja, mas eu conhecia minimamente as pessoas que estavam ali, por causa do colégio, por causa de outros espaços de relacionamento. É muito importante entender isso, porque às vezes as pessoas criticam grupos. Ah, porque aquele grupo ali está fazendo tal coisa, porque aquele grupo ali está fazendo tal coisa. Esse grupo não tem maturidade, esse grupo não tem espiritualidade. Aquele grupo que eu fui naquele dia era um grupo de jovens, na sua maioria adolescentes, coordenado por uma moça de 15 anos de idade, uma menina de 15 anos de idade, aliás, linda ela, era linda aquela menina. Eu não sei se quando eu cheguei lá, eu já fui olhando para ela, já fiquei assim, já tonto, né? Um monte de adolescentes que não entendia nada da Bíblia, dando curso bíblico. Tu imagina, dando curso bíblico. Aí leram a passagem de Mateus capítulo 5, que diz assim: bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Aí eu encuquei com aquilo, com aquela passagem, me veio na cabeça e ficou assim: o que quer dizer isso? O que significa isso? Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça. Na verdade, eu tinha uma confusão sobre o nome justiça, porque eu era... Não era injustiçado, não. Eu tinha uma tendência marxista muito forte. Eu era do movimento estudantil, gostava de fazer confusão. Eu ajudei a criar o PT. Brincadeira. Da minha cidade, né? Essas coisas todas. Na verdade, eu queria dar uma conotação política à palavra justiça, né? Bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça. Aí eu perguntei àquela moça, né? Falei, me explica essa passagem aí. Aí ela disse uma coisa que eu jamais diria hoje a uma pessoa, a um jovem que viesse me procurar. Ela disse, pergunta a Deus. Aí eu disse, agora lascou. Como que eu vou perguntar as coisas a Deus? A gente, quando é jovem, a gente lê a Bíblia, né? Lê também algumas coisas do Novo Testamento. Se não lê a Bíblia, lê pelo menos aqueles livros de história bíblica. Então a gente sabe que Deus falou com Abraão, eu sabia disso, né? Falou com Isaac, falou com Jacó, mas comigo mesmo, Deus nunca tinha falado, né? E eu não imaginava que isso seria possível, né? Até porque a ideia que a gente tem quando a gente lê a Bíblia é daquelas teofanias, né? Deus chegando, falando com a voz forte, né? Assim, trovejante, para poder conseguir falar com o ser humano. Como a gente vê nos filmes, né? Aí eu perguntei assim, mas como? Como é que eu faço para falar com Deus? Para perguntar isso a Deus? Aí ela disse uma coisa mais doida ainda. Tem gente que não tem juízo, não. Mas tem uns negócios sem juízo que dá certo. Porque ela disse assim, você vai fazer assim, amanhã você vai passar o dia inteiro de jejum. Não coma nada, só pão e água. E pouco. Quando for no fim do dia, aí você entra para o seu quarto com a sua Bíblia e pergunte a Deus. Eu acho que nem ela mesma tinha convicção que isso ia dar certo. Eu acho que nem ela mesma sabia. Foi uma coisa lá que surgiu para poder se livrar, eu acho, de mim. Não sei se quem era mais doido, se é ela que mandou ou eu que fiz. Mas eu fiz. Eu nunca tinha feito jejum nem de Semana Santa. Nem aquele jejum de não comer carne na sexta-feira da Paixão. E eu passei o dia inteiro sem comer. Comi um pedaço de pão na hora do almoço, ali para poder mais ou menos seguir o resultado da coisa, a orientação dela. Mas passei o dia inteiro sem comer. No final da tarde eu entrei para o meu quarto com a minha Bíblia. Meus irmãos, eu não sei se foi a fome, pode ter sido. Mas eu tive uma visão. Não uma visão assim, não é uma visão, uma coisa como quem vê uma alma, não, viu? É uma visão interior. Como se Deus se aproximasse de mim. É interessante isso. Você chegar no local. Eu me lembro muito daquilo que Jesus disse, quando fores orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta, e lá o teu pai que vê o segredo. O que o pai viu de mim naquele momento?
além da minha boa intenção de fazer aquilo que Deus queria, além de uma certa abertura de coração que eu tive naquele momento. Por que razão, não sei, talvez pela própria graça de Deus. Porque eu não fui para aquele grupo de oração, em princípio, para me converter. Eu não fui para aquele estudo bíblico, nem mesmo para escutar a Bíblia. Eu fui porque eu não tinha o que fazer. Eu fui porque, sei lá, tinha umas meninas bonitas lá e eu queria ver. Mas uma graça de Deus me proporcionou uma abertura de coração para que eu fosse incomodado por aquele trecho da Escritura, para que eu seguisse as orientações daquela menina, para que eu entrasse no meu quarto e o Pai que vê no segredo, não simplesmente o que eu estava dizendo naquele momento, mas o Pai via muito mais, meus irmãos. O Pai via o que estava no segredo dentro de mim. As minhas carências, as minhas limitações, o meu pecado, a minha autoimagem negativa, as coisas que me faziam sofrer. O Pai enxergava tudo no segredo. E Ele tinha um modo, como tem ainda hoje, continua tendo, um jeito de resolver esses problemas de uma tacada só. Não é nem mesmo uma... Porque Deus não faz conosco, não é uma terapia, não. Gente, precisamos distinguir isso. Terapia, psicólogo faz. Ótimo, é uma coisa boa. Às vezes até necessária, principalmente quando a pessoa tem uma patologia. O fim da terapia de um psicólogo é o bem-estar pessoal. O fim da palavra de Deus proclamada sobre nós é a conversão de vida. O sujeito é Deus, não é a pessoa, é Deus com o seu Espírito Santo que vem para nós e que fala a nós. Deus resolveu todos os meus problemas de autoimagem numa tacada só. Porque naquela visão interior, quando eu tive aquela visão interior, eu pensei comigo em princípio, eu acho que agora ele vai me explicar a passagem que eu tanto queria entender, mas não foi isso que ele fez. Ele fez a mesma proclamação que ele fez sobre Jesus no Jordão que nós acabamos de ler. Ele disse: você é amado, o que você é amado. Tire da sua cabeça esse negócio que você é carente. Claro, Deus não falou isso, eu estou traduzindo isso aqui, porque isso foi tudo que eu experimentei dentro de mim, e eu tenho que traduzir em palavras para vocês, minimamente. Tire isso da sua cabeça que você é um antipático, que você é um carente. Você não precisa ser o primeiro da classe para ser gente. Você não precisa. Você não precisa depender dos carinhos dos outros e dos afetos dos outros para se sentir bem e feliz. Tire isso da sua cabeça. Ou seja, o que houve aqui, houve uma proclamação. E a partir daquele momento, eu que tinha uma identidade, ou seja, que era uma coisa, agora eu passei a ser outra coisa. Ou mais especificamente, eu que era uma pessoa, passei a ser outra pessoa, porque agora é outra identidade. A identidade de pessoa amada. Gente, quem nunca se sentiu amado deste modo, inconteste, abundante, irrevogável, incondicional, quem nunca se sentiu amado assim, nunca fez experiência de Deus. Você pode estar fazendo terapia espiritual. Você está vindo no grupo, na caminhada, na comunidade, nos encontros, experimenta alguma coisa, depois volta tudo de novo. E aqui entra um ponto importante, porque às vezes tem umas coisas também, umas linguagens que a gente usa, que eu gosto muito de pensar nas coisas, e eu recomendo a vocês que pensem nas coisas. Tem umas palavras que a gente usa indiscriminadamente, umas linguagens, umas formas de dizer, que no fundo a gente não sabe o que está dizendo exatamente. Aqui mesmo o Fábio, quando estava rezando, disse assim: vamos cantar, porque cantar é rezar duas vezes. Eu sempre pensei, por que cantar é rezar duas vezes, né? Nunca cheguei a uma conclusão.
Eu só achava que então, se eu tinha que fazer 1 hora de oração pessoal, eu fazia só meia cantando e estava resolvido. Então, quer rezar 2 vezes, então bastava rezar meia hora. Cantando, estava tudo resolvido. Aí a outra palavra que a gente diz indiscriminadamente é essa. A gente fala, eu sou amado. Você é amado. Um dia eu perguntei aos meninos da minha comunidade, o que é ser amado? O que é ser amado? Aí, como sempre, né? Eles olham para mim e falam assim, Ronaldo, ser amado é ser amado. Lá tem um jargão na comunidade que diz que ser remido é ser amado. Aí alguns dizem assim, ser amado é ser remido. E eu disse, e ser remido é o quê? É ser amado. Aí fica para lá e para cá. É cera para lá e cera para cá e não resolve nada. Esse texto, ele nos ajuda a compreender o que é ser amado. Ser amado, aqui, por que ele ajuda? Porque Deus diz uma coisa sobre Jesus e na hora que ele proclama essa identidade, ele ainda acrescenta uma coisa a mais. Ele diz assim, este é o meu... Leia na sua Bíblia de novo, ou então recorde-se na sua memória. Este é o meu filho muito amado, que me aprouve. Algumas traduções vão trazer eleger ou escolher. Essa tradução que nós lemos, ela diz, em quem ponho a minha afeição. Essa não é a tradução melhor. Até porque a Bíblia Ave Maria não é uma das melhores traduções. Ela é uma tradução do francês. Por isso ela é como que já xerox de xerox. Se você pega uma Bíblia que traduziu dos originais, você vai encontrar mais provavelmente essa expressão. Que me aprouve escolher. Aqui qualifica o que é ser amado. Porque ser amado é isso aqui. Vamos fazer uma analogia. Nós estamos aqui todos, vocês estão todos aqui sentados. Vocês são um grupo de pessoas. Mas se eu chamar você aqui, como é teu nome? Janaína Jordana. Pois venha, Johanna. Venha, Johanna, daqui para cá, de lá e daí para cá, venha. Tanto faz. É cearense e paraibano, é tanto nome complicado, né? E o pior é que a gente é pobre com nome de rico, né? Aí é que fica complicado. Certo, Johanna, pronto. Eu trouxe Johanna para cá. O que foi que eu fiz com Johanna? Eu a distingui. Eu a escolhi. Agora, Johanna não é mais uma entre vocês. Ela está separada, distinguida, escolhida. Concorda comigo, Johanna? Sim? Sim ou não? Sim. Se eu jogar você para lá de novo, você agora é um entre a multidão. Isso aqui é ser amado. A pessoa que se sabe e se sente amada, ela se sente distinguida, distinta dos outros. Ou mais especificamente, única. Única. Quando eu digo eu sou amado por Deus, eu estou dizendo eu sou para Deus único. É como se Ele tivesse feito uma escolha de mim. No mesmo sentido em que o marido escolhe uma esposa ou a esposa escolhe um marido. Porque veja bem, meus irmãos, quando um homem, e por isso o casamento cristão é um símbolo do amor de Deus, quando um homem escolhe uma mulher para si, para ser a sua esposa, ele abre mão, pelo menos deveria, abre mão de todas as outras mulheres. Quando um homem ou uma mulher escolhe um homem para si, ela abre mão de todos os outros homens, ou seja, ela distingue aquela pessoa e ela passa a ser para ela única. Quando Deus ama uma pessoa, é nesse mesmo sentido.
é como se ele tivesse escolhido você para a esposa. E quando ele escolheu você, ele abriu mão de todas as outras pessoas. Agora, não me pergunto como é que ele consegue fazer isso com todo mundo. Mas quando ele escolheu você, quando ele amou você, ele amou desta forma, como se você fosse única, único, distinguido, distinto. Presta atenção, meus irmãos, o que que as pessoas buscam hoje no mundo? No mundo as pessoas buscam o quê? Normalmente, elas buscam riqueza. Vocês acham que elas buscam riqueza? Busca ter dinheiro, busca ter prestígio, busca ter status, reconhecimento. No fundo, qual é a tentativa dessas pessoas? O que que elas estão buscando quando elas buscam, por exemplo, dinheiro, quando elas buscam status, quando elas buscam reconhecimento? Não é felicidade, porque isso não traz felicidade. Não, felicidade é outra coisa. Depois eu vou dar uma palestra para vocês sobre felicidade. Elas buscam se distinguir. Elas buscam serem distintas dos outros. Porque se você busca sucesso, por exemplo, o que é que faz sucesso? É uma pessoa que se distingue das outras, que tem um talento que se distingue. Ela busca riqueza para quê? Para aparecer para as pessoas como uma pessoa rica. Veja que no fundo, todas as buscas por riqueza, por prazer, por sucesso, por reconhecimento, no fundo, é uma busca por ser amado, que a pessoa não encontrou em Deus e busca então nas outras coisas. Aí lascou. Porque tudo isso é passageiro. Você tem hoje e não tem amanhã. Ou mesmo que tenha, você vai precisar sempre de um novo sucesso, um novo reconhecimento, uma nova conquista para se sentir gente, para se sentir pessoa. E aqui está o equívoco. Porque quem encontra isso em Deus, por isso que uma pessoa cristã, uma pessoa que fez a experiência com o amor de Deus, ele tem, por exemplo, capacidade para escolher ser pobre, para renunciar à riqueza. Por que ele tem essa capacidade? Porque ele não precisa da riqueza para se distinguir. Me faça entender. A pessoa amada por Deus, que fez a experiência do amor de Deus, ela se sente tão única, tão eleita, tão escolhida, que ela é capaz de renunciar todas as riquezas do mundo, porque ela não precisa daquilo, para se sentir pessoa, se sentir gente, porque ela é única. Você quer ver como seria bom se todas as pessoas realmente fossem amadas por Deus? Ou fizessem a experiência do amor de Deus? Porque todas são amadas, mas no sentido de fazerem essa experiência de serem escolhidas, únicas. Sabe o que acabava entre nós? A primeira coisa que acabava entre nós? As competições, as disputas. Quem é mais isso, quem é mais aquilo, quem tem mais direito, quem tem menos direito, quem faz mais aquilo, quem faz melhor. Não existiriam melhores e piores, porque todas as pessoas são únicas. Mas como a gente compete, né? Entre nós mesmos. A gente sai da oração e já sai competindo uns com os outros para saber quem rezou melhor. Meu Deus. Tem uma parte da Santa Missa que me impressiona muito, que é o ato penitencial. Porque a gente chega até com um certo número de pecados,
Muita gente gosta muito da consagração, né, do pão eucarístico, que diz que é um grande milagre, e é mesmo. Mas eu gosto muito do ato penitencial, porque no ato penitencial nós cantamos Kyrie eleison. Eleison é uma palavra de onde deriva o nosso eleição. Nós cantamos no ato penitencial e é mal traduzido. Quando a gente diz Senhor, tem de piedade de nós, é mal traduzido, porque Kyrie eleison seria Senhor, eleja-me de novo, apesar dos meus pecados, das coisas que eu cometi, eleja-me de novo, proclame de novo a identidade que eu tenho. Faça isso comigo nesse momento. Por isso, música de ato penitencial, gente que trabalha com música, deveria ser sempre uma música suave. Nunca aquele Senhor, tem de piedade, perdoai, não. Porque tira você do eleison, bota você dentro de um forró. E é muito engraçado, muito curioso, muito interessante o que acontece na sequência. Porque diz o evangelho que nós lemos, e eu vou pedir a vocês alguns minutos a mais. Eu já falei 1 hora, mas eu vou pedir alguns minutos a mais só para concluir o raciocínio. Aguentam? Como estão desencapetados, a gente vai conseguir. Quem perseverar até o fim será salvo. Aí diz o evangelho que Jesus foi conduzido pelo Espírito para onde? Para o deserto. Chegando no deserto, ele vai ser tentado pelo Satanás. O Satanás se aproxima dele e começa a tentá-lo, mais especificamente com 3 tentações que os pregadores clássicos gostam de associar ao poder, ao prazer e ao ter. Mas tem uma coisa dessa passagem que boa parte das pessoas não percebem e que é talvez o mais importante dessa passagem. Porque o Satanás, quando se aproxima de Jesus, agora eu vou distinguir outro. Vem cá você tem cara de Jesus. Você tem cara de Jesus. Você vai fazer Jesus e eu vou fazer o Satanás. O contrário, você quer fazer o contrário? Você se identifica mais com ele? Não. Veja, aí o Satanás se aproxima de Jesus, principalmente depois que ele passa 40 dias sem comer. Por que ele só vem no final? Lá só quando Jesus sente fome. Porque é o momento da fragilidade psicológica de Jesus. Não se engane, o Satanás só se aproxima de você principalmente na hora que você está frágil. Na hora que você está forte, não. Se você estiver frágil, pode esperar que ele venha. O bicho é covarde. Aí chega o Satanás. Aí o Satanás diz assim: se és o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Aí eu pergunto a você, se Jesus tivesse transformado essa pedra em pão, o que teria acontecido? O que teria acontecido? Uma pessoa me disse uma vez, ele teria obedecido ao diabo. Não, meu filho, a autoridade não obedece, a autoridade faz concessão. É muito diferente. É igual o negócio dos porcos lá. Deixa a gente ir para os porcos. Lembra quando Jesus expulsou aquele demônio chamado legião? Manda a gente ir para os porcos. Aí Jesus, vá. Isso aqui, Jesus está obedecendo ao diabo? Não, Jesus é a autoridade do diabo. Ele faz concessões. É como você, se chegar um filho para você e disser, pai, eu quero fazer isso, você diz, vá. Você não está obedecendo, você está concedendo.
Então, se Jesus tivesse transformado pão em pedra, não estaria obedecendo ao diabo, estaria fazendo uma concessão. O que teria acontecido? Eu vos afirmo, com toda tranquilidade, nada. Nada, porque transformar a pedra em pão, nem pecado é. É pecado? Quiséramos nós saber transformar pedra em pão. Tem uma coisa, ia ser pedra em banda de lata, trazer pra cá. Bota pedra. Por que eu estou falando isso? Porque justamente nós nos focamos no objeto da coisa. O diabo está mandando Jesus, ou está dizendo a Jesus, para ele fazer alguma coisa. Aí alguém diz assim, é a tentação do prazer. Sim, também, não é que essa aplicação esteja errada não. Mas quando você se concentra somente no objeto, você não presta atenção naquilo que o diabo disse antes. Um questionamento, se és o Filho de Deus. Quem foi que disse a Jesus que ele era o Filho de Deus? O Pai tinha dito lá. Em outras palavras, o que o demônio está fazendo aqui? Ele está questionando a experiência que Jesus teve no Jordão. Pão aqui, pedra, é um negócio circunstancial. É circunstancial. O que o diabo quis e quer e continua fazendo com a gente tudo. Por isso que é fácil vencer o diabo. Não é tão difícil vencer o diabo não. Sabe por quê? Porque a ação dele é previsível. Ele sempre faz a mesma coisa. Pega a vida dos santos do século III, leia que as tentações são igualzinhas às que a gente passa hoje. E o teor é este, é sempre questionar a sua condição de pessoa amada. Preste atenção. Quando você começa a não se sentir amada, fica aí, viu? Não sai daí não. Quando você começa a não se sentir amado, qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Ou qual é a primeira consequência imediata? Se não afastar-se de Deus. Preste atenção, e aqui é uma coisa que poucas pessoas sabem. O demônio, a tentação, embora o evangelho tenha narrado assim, mas dizia já o meu antigo pároco, aquilo são pensamentos infundidos na cabeça de Jesus. E a tentação é isso. A tentação é aquilo que os teólogos chamam de espécies inteligíveis, que são introduzidos por demônios no nosso pensamento e que se confundem com nossos pensamentos. Por isso que a tentação é perigosa, porque é o demônio falando e você pensa que é você pensando. É fácil entender? Você está pensando no que agora? Cuidado para não ser um demônio. O Satanás está infundindo isso aqui na cabeça de Jesus. Se és o Filho de Deus, olha o que é que está por trás. Porque Jesus estava no deserto, padecendo, sofrendo, com fome. O que está implícito nessa frase, meus irmãos? A mesma que o demônio repete para muita gente hoje. Se Deus lhe ama, por que você está sofrendo? Ó, é a mesma frase, só muda a formulação. É o questionamento da sua condição de amada. Por exemplo, alguém fica doente, ninguém da comunidade visita. Qual é o pensamento que vem na sua cabeça? Ninguém me ama. Então não vale a pena eu estar nessa comunidade, porque ninguém me ama mesmo. Demônios. Não tenho dúvida de afirmar, demônios. Do mesmo jeito que aconteceu com Jesus. Segunda proposição, a mesma coisa, porque Jesus, e é interessante isso, né? Porque Jesus não entra em diálogo com o diabo. O problema de muita gente que deixa a caminhada, que se afasta da igreja e tudo, é porque entra em diálogo com o diabo. Porque você mesmo começa a pensar, você começa a pensar assim, ninguém me visitou,
Eu não sou amado, não. Aí você mesmo começa a defender a comunidade. Nos seus pensamentos, você começa a dizer: não, mas também é porque estão muito ocupados, né? O que é isso? É você respondendo ao diabo. Ou seja, você está tentando dialogar com o diabo sobre uma coisa a respeito da qual o diabo não entende, porque o diabo não entende de você, ele não sabe nada de você. Por isso Jesus não entra no mérito da questão, porque Jesus poderia ter dito o quê? Se eu digo para você, transforma essa pedra em pão, o mais natural seria você dizer o quê? Seria você dizer assim: não, não vou fazer isso não, porque, né, Deus disse que eu vinha jejuar, eu estou jejuando, eu não posso quebrar meu jejum, não é? Jesus não entra em diálogo com isso. Jesus diz: nem só de pão vive o homem, meu filho. Tá bom, passou, resolveu. Corta logo o assunto, exatamente, corta logo o assunto. Não converse com o diabo sobre a sua identidade. Não faça isso nunca, porque o diabo não entende de você. Quando você estiver sofrendo, com dificuldade, seja lá o que for, vá conversar com aquele que entende de você, não com o diabo. Aí, a segunda proposição, engraçado, né? O bicho. Se és o diabo conduz ele para o canto mais alto, né? Para cima do templo, que conduziu, engraçado, né? O diabo conduziu Jesus. Jesus era conduzido pelo Espírito, acabou nesse momento tendo que ser conduzido pelo diabo. É triste. Conduziu. Se és o Filho de Deus, olha a mesma proposição, olha. Se és o Filho de Deus, atira-te daqui. Aí ele ainda usa a palavra, ele diz: porque está escrito que os anjos vão vir cuidar de você. Mais uma vez, Jesus não fica contra-argumentando. Como é que você diria? Está muito alto. Está muito alto, né? Está muito alto, esse negócio aqui não vai dar certo. O diabo diz: está escrito, os anjos vão lhe pegar. Jesus diz: está escrito? Também está escrito, não tentarás o teu Deus. Olha só, não entra em diálogo. Aí é o erro de muitos cristãos de hoje que se afastam da caminhada, porque entram em diálogo com Satanás sobre uma matéria que ele não entende. Ele não entende. A coisa é tão interessante nesse texto bíblico que depois que passa tudo isso, quando passa a segunda tentação, o Satanás já sabia que ele não tinha mais como vencer Jesus. Na segunda tentação, ele já sabia. Ele tentou 2 vezes. Como Jesus não abriu diálogo com ele sobre algo que pertencia à sua identidade, porque esse era um assunto que ele resolvia com o Pai, aí o diabo desistiu praticamente. Aí você vai me perguntar aí por que é que ele tentou a terceira vez. Você pode olhar que a terceira vez já não tem mais essa proposição: se és o Filho de Deus. O diabo conduz ele para o templo, começa a dizer: eis aqui os reinos do mundo, a minha glória. Algumas pessoas dizem: olha, o mundo é do diabo. Está vendo ele dizendo aqui na Bíblia? Cuidado que o diabo mente, viu? Satanás mente. Ele poderia estar dizendo que aquilo era dele sem ser dele. Está vendo isso aqui? Tudo é meu. Eu te dou tudo isso se você prostrado me adorar. Olha a proposição direta agora. Não é mais rodeando. Agora é direta. Aí a gente se pergunta: ora, se Jesus não caiu naquelas armadilhas, como é que ele vai cair nessa agora? De fato não tinha como ele cair. E o diabo sabia disso. Aí você me pergunta: e por que que o diabo, então, mesmo assim, sabendo que não ia tentar, sabendo que não ia conseguir derrubar Jesus, por que que ele tentou uma terceira vez? Porque ele caiu em tentação. Porque o diabo não sabe fazer outra coisa. Ele só sabe tentar. É a única coisa que ele sabe fazer. No Evangelho, o diabo é chamado de o tentador. Por isso que ele se mete na vida do povo.
É porque é a identidade do diabo, é a mentira e a tentação. Por isso que ele se mete na vida do povo. Não é por outra coisa não, viu gente? Tem gente que diz assim, sabe por que o padre é muito tentado? Porque o diabo sabe que se derrubar o padre, vai derrubar um monte de gente. Já ouviram isso falar? Já ouviram falar sobre isso? Não é não. Não é não. Se você olhar a história dos santos, você vai ver que as pessoas mais tentadas são os ascetas. Alguns deles que viviam no deserto sozinho. Então, se o diabo derrubasse um asceta, um eremita, ele ia derrubar quem? Mais? O cara está sozinho. E era mais tentado. Não é por isso não, gente. É porque o diabo não sabe fazer outra coisa. Sabe gente que não tem projeto de vida? O que ele faz? O que faz uma pessoa que não tem um projeto de vida para si? O que ela faz? Ela se mete no projeto dos outros. Ela passa o tempo todo se metendo no projeto dos outros. É isso que acontece com o demônio. Ele tenta por causa disso. Não é por nada. Não é porque ele nos escolheu, nem nada. Porque ele não sabe escolher. Quem sabe escolher é Deus. Senão a gente teria que admitir que o diabo escolhe gente para tentar. E o diabo não escolhe gente para tentar. Ele tenta porque ele é o tentador. E qualquer pessoa que enfrenta ele vai tentar. Aí foi a gota d'água, né? Agora vamos fazer o contrário. Como é teu nome? Pedro, vamos fazer o contrário. Agora eu faço o papel de Jesus e você faz do Satanás. Tá bom, né? Eu sei que é bem desagradável o papel, mas compramos a justiça completa, né? Então, aí foi aquela última tentação que o Satanás colocou para ele, se prostrado me adorares, aí foi a gota d'água. Aí Jesus disse: retira-te, Satanás, para longe de mim. E o diabo foi, diz o Evangelho, até o momento oportuno, porque depois ele apareceu de novo lá no Calvário, lá no Getsemane, sempre em situação de fragilidade psicológica de Jesus. Em outras situações em que Jesus expulsou. Mas, meus irmãos, Jesus fez o caminho completo. E é interessante que no versículo 11, no final do texto, diz que quando o diabo se afastou, os anjos de Deus se aproximaram e serviram Jesus. É assim que acontece com quem vence a tentação. E sobretudo com as pessoas que não colocam em xeque sua identidade de pessoa amada. Isso aí você resolve com Deus. Eu queria deixar essa palavra para vocês, principalmente por causa disso. Não dialoguem com o diabo. Não dialoguem com o diabo, principalmente sobre coisas que dizem respeito à sua identidade pessoal. Não dialogue. Aliás, não dialogue com o diabo sobre assunto nenhum. Uma vez eu dizendo isso na comunidade tem muito flamenguista. Aí eu disse assim: não converse com o diabo nem sobre política, nem sobre futebol. A menina disse: é mesmo, vai lá que ele é vascaíno, né? Mas se fosse um vascaíno, me desculpa os vascaínos que estão aqui, se fosse um vascaíno ia dizer o contrário, né? Vai lá que ele é flamenguista. Não conversa com nada, conversa com Deus. Vai com Deus, vai fazer aquilo, vai dialogar sobre a sua identidade com aquele que entende de você, que é Cristo.